Olá, saudações! Como vai você? Que prazer imenso estarmos juntos mais uma vez para falarmos coisas relativas à vida, coisas relativas aos sentimentos e às reflexões que envolvem tanto a vida quanto ao ser humano, quanto a tudo que está em volta, compondo e fazendo-se compor dentro daquilo que é relação humana, dentro daquilo que é efetividade. Fico muito feliz em estarmos juntos mais uma vez e agradecer a cada pessoa que colabora com os nossos canais, com as nossas mídias, com os nossos meios de comunicação. Lembrando que temos também um canal no YouTube que é chamado Hora de Filosofar, que é muito bacana, que é muito que abrange também essa mesma temática de filosofia, psicologia, que abrange essas relatividades sociais, antropológicas e humanas também. Assim como temos também o nosso canal aí via Instagram, né, que é o Resto da Saída, que é direcionado às questões de psicologia, às questões aí ligadas à clínica e à própria filosofia da vida e da alma também. Assim, compondo a nossa sociologia relacional e aquilo que a gente sempre discute aqui, sempre. E principalmente dentro dessa nossa live que acontece todas as sextas-feiras, por enquanto continua às sextas-feiras, sempre às 21 horas, portanto sejam todos bem-vindos. Anderson de São Sebastião do Paraíso, o Fininho, meu grande amigo Fininho, ex-aluno, já está aí junto com a gente também. A Lili Regina, isso, Lili Regina, também está junto com a gente. Vamos lá, hoje tem muitas perguntas, chegaram muitas perguntas, relativo aí a comportamento humano, relativo às questões de psicológicas, e nós temos aí exatos 1 hora para a gente estar falando sobre isso, para a gente estar debatendo sobre esses temas também. Fique você à vontade para você enviar a sua pergunta também, para você chamar os seus amigos para que possam participar e que possam fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Ah, tá aqui, Elis Regina, assim. Beijo no seu coração, Elias. Elias, sou um velho que não consegue enxergar direito a essa distância. Me perdoa, um beijo no seu coração, saudades de você. Vamos lá, vamos começar então, já atendendo as perguntas, porque são muitas perguntas para a gente responder num prazo tão curto também, como acontece todas as sextas-feiras. Acaba que a gente fica aí 2, 3 horas e aí tá muito comprido, tá. Vamos limitar em 1 hora esse nosso encontro, porque senão eu também não dou conta. Vamos lá, Micaela de São Sebastião do Paraíso, abraço para você, Micaela, obrigado pelo carinho. Ela faz a seguinte pergunta: corro sempre atrás de meus sonhos, luto, tenho fé, mas sempre as coisas dão errado. Tem explicação? Micaela, nem tudo na vida nós temos explicação. Existem coisas que elas acontecem pelo seu próprio processo natural, que é a vida, e existem coisas que são circunstanciais da vida. Ok? Então, diante daquilo que nós temos como perspectiva, diante daquilo que nós temos como objetividade de alcance, existem os percalços e existe também as projeções para que nós venhamos a alcançar. O que eu quero dizer com isso, Micaela? Eu quero dizer o seguinte: você está dizendo que você vai atrás, tenta, esforça, mas nem todos eles terminam bem. Isso é relacional, isso é da própria vida. Nem tudo que nós desejamos na vida, Micaela, irá acontecer. Se a vida fosse fácil, se as coisas que nós planejássemos, se todas viessem à tona, se todas acontecessem, se tudo aquilo que nós gostaríamos viesse de encontro ao nosso mundo, se todos os nossos sonhos se tornassem realidade, o mundo com toda certeza seria outro e nós não estaríamos aqui, nem eu e nem você, porque nós estaríamos vivendo outras realidades e outras situações. Concorda comigo, Micaela? Portanto, eu penso que, diante daquilo que nós temos como projeção para a nossa vida, as objetividades, aonde nós queremos chegar, aquilo que nós determinamos como ponto de partida e ponto de chegada, pense comigo, existe um ponto na qual eu inicio
e um alvo aonde é o meu objetivo. Durante esse percurso, Micaela, o que é que está acontecendo que faz com que você, ao ter saído desse ponto inicial, não chegue no seu ponto final? É isso que nós precisamos ter como um princípio básico de pensamento, que é a estruturação dos nossos projetos. Então não dá simplesmente para a gente desejar algumas coisas na vida e querer que essas coisas aconteçam, e se nós estamos tomando caminhos errados, tá? Para que esses objetivos possam ser alcançados. Então tudo na vida, Micaela, passa por um princípio de planejamento, ok? Não é só o desejo, não é só o querer. O mundo não vai funcionar de acordo com as suas necessidades. O mundo não está a seu serviço, Micaela. Essa é a grande verdade. Dói, mas é fato. E nós temos que aprender a aceitar e comungar dessa ideia, partindo do princípio que nós precisamos aprender a gerenciar a nossa vida, assim como nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções também, né? Nós não somos aquilo que a nossa mente determina que nós venhamos a ser. Não somos, nós não somos limitados à nossa mente. Apesar da nossa mente ser a complexidade da nossa alma e dos nossos sentimentos, a junção de ambas que compõem quem nós somos, não é verdade? Mas será que nós somos somente isso? E aonde ficam as nossas vontades, aonde ficam os nossos quereres? Que é isso que você está falando que está te frustrando. Então, não adianta só eu querer ter alguma coisa. Eu tenho que ter um planejamento para que eu possa alcançar. E é aí que eu acho que você está pecando. É aí que eu acho que está o grande erro. Ok? E aqui você fala, eu tenho fé. Muitas pessoas têm fé. E não é somente a fé que faz com que as coisas se tornem realidades. Não é. Ah, a fé é bonita, a fé é necessária, a fé é estrutural. A fé é aquilo na qual ajuda a compor o todo do ser humano. A fé traz ou ajuda a trazer um equilíbrio emocional. A fé nos direciona no nosso caminho espiritual. É fundamental na nossa vida. Fundamental. É maravilhoso. Mas só isso não traz resultado. Não adianta ter a fé se você não tem a ação da sua fé. Não adianta só você crer se você cruza os braços. É isso que eu quero dizer. Você diz aqui, são os meus sonhos e eu corro atrás deles. Está todo mundo correndo atrás dos seus sonhos. E às vezes nós corremos na direção contrária. Às vezes nós corremos de forma errônea. E nós temos que entender que nós erramos. E é a partir desses erros é que nós vamos nos reconstruindo, nos reformulando, nos refazendo e nos readaptando, nos colocando no caminho do sonho novamente. Opa, estou indo no caminho errado. Para aqui. Reconheça o erro e vamos buscar acertar de novo e, se preciso, começar de novo quantas vezes for possível ou quantas vezes for necessário. Porque às vezes nem sempre é possível e às vezes deixa de ser necessário, porque os sonhos também mudam, não é verdade? Olha os sonhos que você tinha enquanto criança, Micael. Já não são mais os sonhos de adultas, de uma pessoa adulta. E com certeza esses sonhos também vão não passar por mutações. Mas continue sempre na persistência. Aquilo que você tem como objetividade não vai ser os empecilhos ou os encalços da caminhada, as pedras no caminho, que vão fazer você parar. Aquele que tem um objetivo na vida não tem quem o pare. Pelo contrário, nós temos aí um direcionamento, nós temos uma dimensão e nós temos algo a percorrer, a buscar e a procurar. E é isso que nos traz o crescimento humano, a realização dos nossos sonhos. Ou pelo menos parte dele. Tá bom? Espero poder ter te respondido, Micaela de São Sebastião do Paraíso. Obrigado pelo carinho e pela sua pergunta também. Atendendo agora o Robert. O Robert é da cidade de Passos. Também nos enviou a pergunta aí. Obrigado por estar participando, Robert. E ele diz o seguinte: eu tenho 16 anos, minha mãe tem um relacionamento complicado e eu odeio o cara. Como fazer para ela perceber as coisas? Tá embaçada essa situação, né, Robert? O Robert é um adolescente, obrigado aí por estar participando conosco.
E ele diz que o relacionamento da mãe é complicado. Complicado em que aspecto, Robert? Então, essa deveria ser o primeiro questionamento. É? De repente, aquilo que é complicado para você é aceitável para sua mãe. Então, nós pré-julgarmos ou nós rotularmos aquilo que é do outro torna-se muito complicado, porque depende do nosso ponto de vista ou da nossa forma de chegarmos a uma conclusão. Entende? Aquilo que pode não ser bacana para você, pode não ser legal para você, é justamente o que a sua mãe procura, é justamente o que ela deseja, é justamente o que ela quer. Então nós tentamos nos colocar no lugar do outro, tentarmos vivenciar as situações de uma história na qual nós somos somente participantes dela, nós não estamos dentro ou direcionalmente dentro da história, nós somos simplesmente alguém que está observando, alguém que está ali assistindo a história acontecer. Isso não nos dá o direito de querer mudar a sequência ou a trajetória da história, Robert. Ok? Então você diz, olha, o relacionamento da sua mãe é complicado. E você odeia o cara, né? Você usa aqui a palavra ódio, né? Você odeia o cara. Se você o odeia, você tem os seus motivos. Os motivos pelos quais, né, você chegou a essa conclusão de que o cara é intragável, inaceitável dentro do seu conjunto relacional. E ele não sendo aceito por você, você passa também a entender que ele não deveria ser aceito no seu seio familiar. Ou seja, ele também não deveria ser aceito junto à senhora sua mãe. E aí está um outro erro, Robert, porque primeiro você tem que trabalhar essa questão do ódio dentro de você. Tá? Por quê? Porque ódio causa câncer, ódio mata, Robert. Ódio é um sentimento tão destruidor que ele vai ganhando uma dimensão dentro de nós e ele vai gerando uma amargura, ele vai gerando uma ansiedade, ele vai gerando um aspecto destrutivo dentro de nós e aquilo vai ganhando uma força cada vez maior. E tudo aquilo na qual nós não externamos, nós não colocamos para fora, vai se manifestar de alguma outra maneira. Então nós temos aí doenças psicossomáticas revertidas ou que elas são, na verdade, sentidas pelo corpo. Né? Então, às vezes as pessoas têm algumas dores, algumas patologias, na qual fazem uma série de exames, não descobrem a causa. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. E a causa, na maioria das vezes, está ligada ao emocional. Então, esse sentimento chamado ódio é um sentimento destruidor e ele destrói a longo prazo. Ele não destrói de uma forma imediata. De uma forma imediata, ele cria situações relacionais complicadas, mas a longo prazo, ele é destruidor de uma forma interna. Então, essa é a primeira coisa que você tem que trabalhar na sua vida, Robert. A segunda coisa é entender que nós estamos aqui falando dos sentimentos de uma outra pessoa, que não é você. Tá? Então, a partir do momento em que a sua mãe tem um relacionamento ou assume um relacionamento com uma pessoa na qual ela entende que venha a ser o melhor para a sua vida neste momento, eu não sei se ela deveria pedir a sua permissão. Ao meu ponto de vista, não. Agora, eu acho que deve haver comunicação, deve haver conversas, e vocês têm que sentar e chegar num bom senso, ela não vai deixar de ter um relacionamento só porque você não gosta do sujeito. Assim como você vai ter suas namoradas também, os seus relacionamentos, os seus pares também, e você não vai deixar de amar a outra pessoa porque não obteve aí a aprovação da sua mãe, sendo a garota dos sonhos que ela tinha para você. Então, tá faltando comunicação nessa família. Não adianta simplesmente odiar pelo fato de odiar. Não adianta não querer simplesmente pelo fato de não querer. Isso fica muito vago, isso fica muito vazio. Está precisando ter um amadurecimento da sua parte para que você coloque e exponha a situação. Você coloca aqui que a sua mãe ela não percebe certas coisas. Quais coisas são essas?
Então, se ela tem que perceber e ela não está tendo essa visão, conversa e respeito. Não vai ser discutindo, não vai ser fechando a cara, deixando de conversar, batendo a porta do quarto, se isolando. Isso não é diálogo e isso não se chega a nenhuma resposta daquilo que é necessário ou daquilo que você está buscando. Tá bom? Então precisa ter diálogo. Essa família precisa conversar, precisa se entender. Principalmente você e sua mãe, que é uma relação para sempre, né? Talvez o relacionamento dela venha a ser um relacionamento passageiro, talvez nem duradouro, mas a relação de mãe e filho, essa é para sempre, essa é eterna, ok? Um abraço então para você, Robert, da cidade de Passos, que participou com a gente aqui hoje também. Mandando um abraço aí pro Anderson, que é o meu aluno fininho, a Elis Regina, minha linda, está aqui hoje comigo também. A Adriele também está aqui, seja bem-vinda. Lúcio Flávio Medeiros também. Juan Carlos, abraço para você. Iago e a Munira. Ah, são dois lindos que eu tenho no meu coração de muito tempo. Me deram muito trabalho na escola. Ah, Israel, lá de Salvador, meu irmão, tamo junto, meu lindo. Ok? E também IMC São Reis. Manda seu nome aí para mim falar seu nominho aqui, minha linda. Ok? Obrigado por estar participando aí conosco. Lembrando que essa live ela fica reverberando depois aí nas nossas redes sociais. Lembrando que vai para o YouTube também, no nosso canal Hora de Filosofar, assim também como nos outros canais, nas outras plataformas de rede social. Mais uma pergunta chegando por aqui, vou tentar ser mais rápido aqui. Eu gosto de falar demais, né? Aí tentar ser mais rápido aqui, mais sucinto nas respostas. Madalena, da cidade de Linhares, Espírito Santo. Olha de longe, hein? Um abraço para você, Madalena. Um abraço para todos aí em Linhares, Espírito Santo. Não conheço a sua cidade, mas já tive amigos aí de Linhares, já estudei com amigos aí de Linhares, do Espírito Santo. Um abraço para você, tá? Ela diz: detesto o meu trabalho, mas tenho medo de trocar o certo pelo duvidoso. O que eu devo fazer? Madalena, eu não tenho uma resposta para te dar e você jamais irá ouvir eu dizer aqui para as pessoas o que elas devem fazer. O que eu posso é comentar a respeito, ter uma visão clínica a respeito das perguntas, mas as decisões sempre elas cabem a vocês. Elas cabem a partir daquilo que você interpreta como melhor para a sua vida. Tá? Então, não vá pelas ideias das pessoas, não pelos comentários das pessoas. Aprenda a ouvir, aprenda a perguntar, a questionar, aprenda a refletir a respeito de, ok? E aí, dentro desse conjunto de respostas que você conseguiu ajuntar, dentro das análises e reflexões que você conseguiu arrebatar, ali você tira as suas conclusões. Mas não deixe com que as pessoas interfiram na sua vida a ponto de dizer o que você deve fazer. E muitas vezes nós quebramos a cara e nós nos machucamos porque nós terceirizamos aquilo que é a nossa responsabilidade. Nós pegamos aquilo que nós deveríamos tomar uma decisão e nós jogamos isso para a plateia, nós jogamos isso para a galera e aí eu jogo, né, para as pessoas, e aí, o que você acha, né? Qual que é a sua opinião? E aí eu vou em cima daquela opinião. Não, eu acho que tem que até ter um bom senso para que você entenda o que é a captação de uma ajuda, de um auxílio, de uma opinião, de uma terceira via de pensamento, mas quem toma opinião, quem toma o partido é você, tá? Porque você pergunta o que eu devo fazer. Quem deve fazer é você. Então, o que você quer fazer? Então, se nós estivéssemos aqui numa consulta agora, eu iria devolver essa pergunta para você. Porque você já tem a resposta, de certa forma. Então, quando chega essa pergunta, né? Detesto o meu trabalho, mas tenho medo de trocar o certo pelo duvidoso, o que eu devo fazer, você já sabe o que você quer. Não é verdade? Agora, você tem que analisar alguns pontos de vista. Você diz aqui, eu tenho medo de trocar o certo pelo duvidoso. Isso é fato. Então aí você tem que começar a levantar questionamentos.
É o momento apropriado para me deixar o meu trabalho? É o momento apropriado para que eu venha empreender, para que eu venha criar um negócio próprio? É o momento apropriado para mim é, utilizar o meu fundo de garantia, se for o caso? É o momento apropriado para que eu vá procurar emprego? É o momento apropriado para que eu distribua currículo? É o momento apropriado para me mudar de área, mudar de função, mudar de profissão? Ok? Então, você tem que ter esse conjunto de perguntas, além de outras mais, para que você tenha segurança na sua decisão. O que não pode haver é o arrependimento. Se é que a gente arrepende de muita coisa na vida, né, Madalena? A gente vive arrependendo de coisas e não tem problema nenhum a gente arrepender, não tem problema nenhum a gente errar. A vida é feita de acertos e erros e nós vamos errar mais do que vamos acertar, isso é a vida. Ok? O problema é a consequência dos erros que nós tomamos. Aí é que dói, Madalena. Tá? Porque às vezes a consequência ela deixa de ser um ato impensado para se tornar naquilo que é uma inconsequência. Então nós não podemos transferir para as nossas escolhas aquilo que vai gerar um ato de inconsequência na nossa vida. É preciso a gente ter uma estrutura, é preciso a gente ter uma solidez e em cima das escolhas que nós vamos fazendo na vida, nós temos que ter a assertividade ou a positividade de acerto em cima delas. Ou seja, você tem que ter confiança em cima das suas decisões. Então eu percebo que você está muito vulnerável dentro daquilo que você quer. Você não é somente o fato de você detestar o seu emprego e querer sair dele. Milhares de pessoas têm esse mesmo sentimento, ok? Mas de repente é você se readaptar dentro deste emprego, dentro desse trabalho que você tem hoje e se reencontrar ali dentro. Tá? Então existem múltiplas perguntas que você vai ter que fazer para você mesma, múltiplos questionamentos que você vai ter que fazer para você mesma para você chegar às suas próprias conclusões. Tá bom? Madalena de Linhares, Espírito Santo, um beijo no seu coração, espero poder ter te ajudado. Quem chega por aqui também é a Natália Maria Sol, um abraço para você, obrigado por estar junto conosco. A Viviane é de Ribeirão Preto. Olá, Viviane. Olá, Ribeirão Preto. Obrigado pelo carinho de sempre. E ela pergunta como findar um relacionamento sem criar sofrimento. Viviane, minha linda, entenda que isso não existe, tá? Porque ao findar um relacionamento, ele finda um conjunto de sentimentos existentes em ambas as partes. Pensa nisso. Existe um conjunto de sentimentos entre você e seu par. E a partir do momento em que existe um rompimento, existe uma quebra de aliança, existe uma quebra de acordos, existe uma quebra de sonhos, existe uma quebra de ideologias, existe uma quebra de sentimentos. Tá? E isso é uma ruptura. Então aquilo que havia sido algo idealizado, algo desejado, algo sonhado, passa a ser algo não existente mais. Tá entendendo, Viviane? Então, imagine uma folha de uma revista, né? Ali é uma reportagem, é uma foto, é uma imagem. A partir do momento em que se rasga, por mais que você tenta dizer ou explicar que aquilo é um composto do outro, ele já não é mais o mesmo objeto. Eles se tornaram dois. Tá? Então, não existe o fim de um relacionamento sem a dor, sem o sofrimento, sem a mágoa. Tá? Às vezes fica o ressentimento, às vezes fica a incompreensão, fica em um dos lados o sentimento inacabado. Entende? Que aí ele pode ter uma ramificação enorme, que aí a gente precisa entender um pouquinho mais sobre as casualidades que levaram a esse fim do relacionamento ou as circunstâncias desse relacionamento para a gente poder opinar um pouco mais. Mas isso é o que você quer não existe. A verdade é essa.
Não existe fim de uma caminhada sem o sabor da saudade, não existe o fim de uma jornada sem a partilha das lembranças. Então, ao fim de qualquer caminhada, vai ficar alguma coisa para trás. E aí é que entra a questão do que fica para trás. Porque às vezes o que fica para trás pode ser muito. Pode ser sonhos, como eu estou dizendo, pode ser filhos, pode ser objetividades de vida, possa ser mágoa, possa ser tristeza, possa ser rancor, possa ser ódio. Então, a ideia é que se termine esse relacionamento, ô Viviane, tentando amenizar os impactos o máximo possível. Sem impacto não existe, como já falamos aqui. Mas é tentar amenizar. E como nós tentamos amenizar? Nós tentamos amenizar deixando as coisas claras. Assim como eu falei para o Robert, lá de Passos, eu falo para você também. É necessário uma base estrutural de comunicação entre ambas as partes para que possa amenizar esses impactos. Se é que essa é a única solução também, Viviane. Será que, de repente, você enxerga somente o fim do relacionamento como uma possibilidade de resolver a situação? Não é? Será que é o momento certo para se chegar ao fim desse relacionamento? Será que você vai ter a consciência de daqui a algum tempo você trazer na sua memória e você se sentir muito bem com você mesma a partir do momento que você fizer a seguinte pergunta: eu fiz tudo o que eu deveria ter feito por esse relacionamento, mas não deu. E aí eu tenho paz por isso. Será que você vai ter essa resposta dentro de você daqui a algum tempo, quando você perguntar para você mesma se você conseguiu realizar ou fazer ou se esforçar o máximo possível para que tudo pudesse dar certo? Porque o relacionamento, são duas pessoas distintas, diferentes, que em um determinado momento elas decidem caminhar juntas. E a gente está falando isso aqui todas as semanas, não é? Então, de repente, é a comunicação, é o conversar, é o sentar, é o dar um tempo um para o outro, é o tentar entender o que está acontecendo, é se colocar no lugar do outro antes de tomar uma decisão tão radical, porque é uma decisão radical e às vezes a ruptura não tem volta. Lembra da página da revista que eu citei há pouco? Pois é, por mais que você junte as imagens, elas não irão se colar mais por um processo natural. Houve uma ruptura e às vezes a ruptura ela deixa marcas para sempre, tá? Então que você analise bem, que você pense bem, que você vá com calma, que você dialogue muito antes de você tomar uma decisão que é tão forte e que, ao contrário do que você pergunta, causa sofrimento sim, causa dor e não é só para um lado. Ninguém ganha com o fim de um relacionamento, todo mundo perde de alguma forma. Então, que haja bom senso, que haja cuidado, que haja maturidade e responsabilidade acima de tudo. Um beijo no seu coração e sorte para vocês. Viviane de Ribeirão Preto, obrigado por ter participado. Você também que está participando conosco, se você quiser enviar uma pergunta, fique à vontade. Aqui nós não somos dono da razão, nós estamos aqui num debate aberto, falando a respeito de comportamento humano, falando daquilo que está em torno da vida, em torno das reflexões sociais e dos sentimentos que nós trazemos dentro de todos nós. Portanto, o que não falta é assunto para a gente conversar. Quem enviou uma pergunta foi a professora Mariane Ranger. Eu acho que é assim que pronuncia, tá? Mariane Ranger. Ela é da cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Abraço para vocês aí de Contagem, junto comigo, Mariane Ranger. E ela pergunta: sairemos pessoas melhores após essa pandemia? Será, professora? Boa pergunta. Junto comigo também tá a Abadia lá da Soternos, tá? Se você quiser um terno bacana, vai lá na Abadia, minha amiga, gente linda do meu coração, tá? Vai lá experimentar um terno.
Você vai ficar muito chique, muito bacana. Professora Mariane Hanger, de Contagem, será que nós iremos conseguir ter a dimensão de que todo esse processo pandêmico na qual passa o mundo, na qual está assolando o Brasil, na qual está gerando muita dor e sofrimento, será que tudo isso tem o poder dimensional de nos mudar ou de nos moldar enquanto ser humano? Então essa é a sua pergunta. E aí tem alguns aspectos, professora, que nós precisamos pensar a respeito, refletir a respeito, para que a gente possa, pelo menos, ter uma luz do que vem a ser uma resposta. E aí me causa muito temor, né? Quando você me pergunta se nós iremos aprender com tudo isso. E a pergunta é, nós iremos aprender o quê? Nós iremos aprender a ser mais gentis, seres humanos com seres humanos, afinal de contas, está todo mundo num momento muito delicado, todo mundo tem dor, todo mundo passa por um processo de ansiedade, né? Todo mundo passa por um processo de medo, ninguém sabe quem vai ser a bola da vez, ninguém sabe quem vai ser o próximo contaminado ou contaminada da vez. E a questão é, e se eu for contaminado, irá ter tratamento para mim, e se eu estiver mal, vai ter um leito de UTI na qual vai me acolher, eu vou morrer ou não. Então está todo mundo dentro dessa mesma situação. E eu volto para a pergunta inicial. Será que nós estamos sensibilizados em tratar melhor as pessoas que estão à nossa volta? Estamos nos tornando pessoas mais gentis? Nós estamos nos tornando pessoas mais carinhosas, pessoas com uma dedicação ao próximo maior? Nós estamos tendo uma sensibilidade, uma compaixão e um olhar diferenciado para as pessoas mais necessitadas, em termos de afetividade, não estou falando só em termos de alimentos, em termos financeiros, porque a maioria das pessoas também está passando por um processo de desaceleração financeira, é, de endividamento. O nível de desemprego está enorme, o nível de redução de ganhos está enorme. E qual é a sensibilidade que nós estamos tendo enquanto seres humanos? Volto para a pergunta de novo e vou voltar para ela sempre. Então, quando você, professora, me pergunta, será que nós nos tornaremos pessoas melhores depois desse processo pandêmico todo? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo realizar o básico. E o básico, há mais de um ano, é o básico. De ter cuidado com o próximo, de distanciamento, de entender que todos nós somos possíveis portadores do vírus e, portanto, nós podemos passar para outras pessoas, ainda que nós não tenhamos consciência disso, ainda que nós não saibamos. Mas será que nós estamos tendo esse cuidado, nós estamos tendo esse zelo, nós estamos tendo esse olhar diferenciado para as pessoas e esse sentimento de entender que todo o processo social passa por um desgaste emocional muito grande? E a partir do momento em que existe esse desgaste emocional gigantesco entre as pessoas, eu preciso ter um olhar diferenciado para essa sociedade, eu preciso ter um olhar diferenciado para essas pessoas e entender que as pessoas estão mal internamente. E a partir do momento que as pessoas estão mal, então eu tenho que ter um olhar acolhedor, eu tenho que ter uma palavra acolhedora, eu tenho que ter um diálogo mais humanista. Então, quando você me pergunta, será que nós iremos nos tornar pessoas melhores após a pandemia? Eu tenho as minhas dúvidas. Essa é a resposta para você, professora Mariane Hanger, da cidade de Contagem, Minas Gerais. Mas eu espero que tudo isso sirva de lição para que nós venhamos a refletir e entender que nós somos pouco demais dentro da dimensão da esfera chamada vida. Tá? Nós somos pouco demais, nós somos pequenos demais, nós estamos vivendo uma situação na qual talvez as pessoas ainda não entenderam a dimensão disso, mas na qual está todo mundo se nivelando, todo mundo ficando no mesmo barco, onde não importa muito a questão financeira. O rico e o pobre vão estar numa maca em um corredor na mesma situação. Ok? O dinheiro não vai conseguir livrá-lo disso. Então, é um momento de reflexão profunda.
do que é a minha vida, o que eu tenho feito com ela, qual o caminho que eu tenho percorrido, aonde eu quero chegar, quais são as pessoas que estão à minha volta, qual o valor que eu dou para essas pessoas, qual o cuidado que eu tenho comigo mesmo, quais são os sonhos que eu alimento dentro de mim, o que eu estou fazendo para realizar esses sonhos, qual a dimensão do cuidado que eu posso ofertar para as pessoas e quais os sentimentos que eu tenho trago dentro de mim, se não está numa hora de eu reformular esses sentimentos. Ah, quais as dores que eu trago dentro de mim? Será que não são dores pequenas demais e está na hora de eu superar isso? Enfim, eu tenho um monte de questionamentos dentro de mim e talvez esse seja um momento oportuno para que eu refaça, recomece, reestruture, recrie a minha vida e recomece a minha caminhada. De repente, essa é uma oportunidade que a vida está me dando e que eu não posso deixar passar de graça assim. Tá bom? Um abraço aí para Rafaela, Rinaldi e também Lucas Rafael Campos, que estão comigo também. Obrigado por participar da nossa live. A Efigênia de São Sebastião do Paraíso. Olá, Efigênia, obrigado por estar junto conosco também. Ela nos pergunta como não entrar em depressão quando temos que enfrentar o desespero, além do desespero pandêmico, da pandemia, além dos problemas familiares. Então, na verdade, né, dando uma sequência aí do que eu respondi agora há pouco, Efigênia, para a professora Mariane, lá de Contagem, a gente vai dentro do mesmo processo de reflexão, Efigênia. Ok? A depressão, vamos entender o seguinte, Efigênia, a depressão eu não escolho entrar nela ou ter ou não ter a depressão, ficar ou não ficar dentro da depressão. Eu preciso entender que a depressão ela é uma doença, tá? Uma doença psicológica e que todos nós estamos sujeitos a tal. Todos nós, ok? Agora, o que eu posso é me prevenir para que ela não aconteça. E você pergunta como não entrar na depressão. Como não entrar é me prevenindo. Me prevenindo de que forma? Entendendo que, a partir do olhar que eu tenho para esse processo de pandemia todo, eu tenho que entender que eu sou um sobrevivente. Eu sobrevivi a mais um dia. E o fato de estar vivo e respirando mais um dia já é um luxo, já é uma graça divina. Agora, contas a vencer, contas a pagar, isso são circunstâncias, ô Efigênia. Todos nós temos. Existem problemas pequenos, médios, grandes e gigantes. Qual o tamanho da nomenclatura que você está dando para os seus problemas? Para quem está agora num corredor, em qualquer hospital desse país, à espera de um leito, à espera de um respirador, à espera de um socorro para respirar, ter uma conta que vai vencer não representa nada. Entende o que eu estou dizendo? Qual o tamanho da lupa que você está colocando no seu problema? De repente você está colocando uma lupa que o problema é pequeno, mas ele está se tornando gigante. Tudo bem, todos nós temos que honrar os nossos compromissos, todos nós temos que pagar as nossas contas. Isso é fato, todos nós. É assim que a economia gira e isso é o princípio das pessoas de bem. No entanto, existem momentos que não vão ser possíveis. Cabe a mim a negociar, cabe a mim a comunicar, cabe a mim a pedir um prazo, cabe a mim pedir um parcelamento. Diálogo. Tá? Então, para Efigênia de colocar uma lupa que queria gigantar os seus problemas e deixá-los maiores do que eles são. Vai devagar. Né? Leva a vida de uma forma mais leve. Porque às vezes nós queremos pegar o peso e jogar tudo nas costas, nós queremos resolver tudo de uma vez, nem tudo vai se resolver de uma vez. Nem tudo nos cabe resolver e nem tudo vai ser resolvido agora. Ainda essa semana, em um atendimento, e eu falei uma coisa muito bacana para o paciente, eu disse para ele que ele não deveria mais levar os problemas dele para dormir junto com ele. Por quê? A partir do momento que você deita e pensa nos seus problemas, você deitou com os seus problemas.
E não importa se você tem uma pessoa do lado ou não. Aquilo ali deixa de ter sentido. A pessoa que está do seu lado, ela passa a não existir. E aí você começa a ter, além dos problemas que você já tinha, um a mais. Né? Então, você precisa saber dimensionar o olhar que você dá para esses problemas seus. Às vezes o problema é pequeno, volto a repetir, o problema é pequeno e você está colocando uma lupa e agigantando esses problemas. Ok? Não leve os seus problemas junto com você para sua cama. Por quê? Porque você vai passar a noite acordado, aquilo vai te causar uma tortura, Efigênia, aquilo vai te causar uma dor muito grande e você não vai resolver nada ali naquele período que você deveria estar descansando, um período que você deveria estar dormindo gostoso, para que no dia seguinte você tomasse as decisões necessárias. Então, repetindo, existem problemas pequenos, médios, grandes e gigantes. Qual a lupa que você está colocando no seu problema? Existem problemas que você irá resolver agora. Existem problemas que demandam de um tempo maior. E existem problemas que não vão ser resolvidos só porque você quer. Eles demandam de tempo. E às vezes o tempo é a melhor saída, é o melhor remédio para algumas circunstâncias da nossa vida. E você tem que aprender a esperar também. Virgínia de São Sebastião do Paraíso, um abraço para você. Junto comigo está a Carla Moreira, a Carlinha. Um abraço para você, Carlinha. Obrigado por estarmos juntos aí. O Rubinho, que é da cidade de Franca, um abraço para você, Rubinho Franca. Ele manda a seguinte pergunta: mesmo com tantas mortes, porque existem várias pessoas que não querem a vacina e não aceitam a ideia da máscara. Então, ó, mais uma pergunta relacionada aí à questão da pandemia. Eu acho que todos nós estamos aí num momento muito delicado, né? Num momento muito aflorado das emoções, uma vez que tem várias cidades de lockdown, várias cidades aí na faixa roxa e faixa vermelha, onda roxa, onda vermelha, e isso vai nos causando um desgaste emocional muito grande, isso vai nos fragilizando emocionalmente e isso faz e gera dentro de nós um sofrimento muito grande enquanto seres humanos, porque nós somos seres limitados, todos nós somos pessoas frágeis, por mais que nós criamos uma casca, né, de dureza e de embate contra os problemas, contra as dificuldades, que todos nós estamos suscetíveis a vivenciá-las, mas nós somos seres humanos, fragilizados. Dentro daquilo que nós já falamos e comentamos hoje, né? Nós somos tão pequenos mediante aí a dimensão da vida, mediante a dimensão do mundo, e estarmos vivos hoje, estarmos aqui respirando, estarmos aqui conversando, dialogando, isso já é uma dádiva de Deus, já é motivo de agradecimento e de comemorarmos também. Né? Rubinho de Franca, te respondendo então, por que existem tantas pessoas que têm essa ideia de confronto, né? De não aceitar a questão da pandemia com a seriedade ou com a gravidade que ela merece, e aí rejeita por máscara, rejeita os cuidados básicos e necessários. Por que isso acontece? Eu vejo por uma questão ideológica. Então nós estamos vivendo já há alguns anos, né, os últimos anos aí, pelo menos os últimos 5 anos dentro do Brasil, nós estamos vivendo um processo de ruptura política. Né? E essa ruptura política, ela vai em várias dimensões, ela vai em vários lados, né? E as pessoas estão acalorando demais essas suas escolhas e decisões políticas. E isso é muito ruim porque as pessoas passam a ter ideias que não são ideias próprias. Elas são ideias de terceiro, que elas compram essas ideias, incorporam em sua realidade de vida e quer que aquele fato se torne a realidade de vida ou a base estrutural de pensamento de outras pessoas também. E aí que está o perigo. Aí é que a coisa pega. Entende? Então as pessoas, elas são várias, né? Por uma questão ideológica e muitas vezes partidária, política partidária também. Então elas dizem, não, é tudo uma questão de conspiração política, então não vou usar máscara. E quantas não morreram, não perderam a vida
por defenderem essa teoria. Não é verdade? E a partir do momento em que ela toma essa base de pensamento, tá? Ela está colocando em ameaça não só a sua vida, mas ela coloca em ameaça a vida de terceiros também. Tudo por uma questão ideológica. Então a ideologia ela é importante na construção social e política relacional do ser humano. É muito importante, no entanto, é perigoso a partir do momento em que nós levamos as nossas ideologias para o radicalismo. Tudo aquilo que se torna radical se torna perigoso. Os seus conceitos religiosos, se eles se tornarem conceitos religiosos radicais, eles se tornam perigosos. Porque aí você vai entender o Estado Islâmico, que mata em nome de Deus. Mas qual Deus? O Deus dele, da sua ideologia. Que às vezes poderia até, dentro da sua fé, ter um princípio bonito. A sua estrutura religiosa poderia até, ou pode até ter um princípio bonito, mas ele leva para o radicalismo. Então tudo aquilo que se torna radical se torna prejudicial ao ser humano também. Tá bom? Um abraço para você, Rubinho, da cidade de Franca, junto conosco na noite de hoje também. Um abraço para Daniele Souza. Beijo no seu coração, minha linda. Obrigado por estar conosco ao vivo. Quem está conosco também, Eliane do Carmo, é minha mãe. Beijo para você, minha mãe. Minha mãe lá em Belo Horizonte, ó, juntinho comigo também. Recebendo a moral da minha mãe, né? Então isso representa muito. Juninho Motos Peça, boa noite para você, Juninho. Um abraço. Tô aí acompanhando seus vídeos sempre também. Vamos lá, a Glória de São Sebastião do Paraíso. Olá, Glória. Obrigado pelo carinho, Glória. Ela nos enviou uma pergunta. O SUS está pronto para atender o número cada vez mais crescente de depressão? Glória, é assustador o número de depressão que nós temos percebido aí no último ano. Né? A partir nós já tínhamos uma crescente nos últimos 10 anos do número de depressão, né? E de vários graus de depressão crescendo dentro do Brasil, tendo uma constante, uma elevação. A partir do processo pandêmico, nós vimos esse número de depressão ele ter um boom, né? A nível nacional e a nível mundial também. E com esse número crescente de depressão, nós temos aí o número crescente também de aumento de medicações, tá? De medicamentos psicotrópicos. Nós temos um número crescente de tentativas de suicídio, nós temos um número crescente de suicídio realizado, autoconsumação da vida efetivada, tá? Que é o suicídio, e nós temos aí o suicídio se tornando a segunda causa-morte dos jovens a nível mundial. Olha que assustador que é isso, né? Então, a segunda causa-morte entre os jovens a questão do suicídio. Então, isso é muito preocupante. A sua pergunta é, o SUS está pronto para atender esse número crescente de pessoas com depressão? Deixa eu fazer a minha defesa do SUS, tá? O Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, que já está em vigor aí no Brasil há mais de 20 anos, ele é um sistema exemplar para o resto do mundo, ok? Deixa eu te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, não tem um sistema público de saúde. Então, qualquer consulta ou atendimento, você tem que pagar para que isso aconteça, tá? Então, se você acionar uma ambulância nos Estados Unidos, eu estava recebendo esses dados aí dessa semana, você paga R$ 2.700, tá? Cerca de R$ 2.700 na nossa moeda, no real, só por você ter acionado a ambulância. Para onde ela vai te levar? Aí depende da quilometragem que esse valor pode aumentar. E na recepção desse hospital você tem que assinar um contrato para que você possa ser atendido. Porque você deu entrada no hospital, você assinou ali uma responsabilidade. No pronto-socorro você assinou uma responsabilidade que você vai pagar aquele débito. Então quando a gente olha para a realidade do SUS, que é um sistema único para todo mundo, onde atende todas as classes, atende todo mundo, você percebe que isso é maravilhoso. Qual que é o problema? O problema é a desestrutura de gestão
e de finanças, de grana, dentro daquilo que o sistema precisa. Por quê? Porque a demanda é gigantesca. Então, como um braço do SUS, você tem o CAPS aí, que é algo maravilhoso, que é o sistema de atendimento psicológico, que ele funciona em todos os municípios do Brasil. Então, nos mais de 5.000 municípios que o Brasil tem, todos têm um CAPS, que é um centro de atendimento psicológico. O problema é a demanda, que é muito grande. O trabalho é bom. Tá? O trabalho do SUS é bom, o trabalho do CAPS é excelente, é de qualidade. O problema é a demanda. É muita gente para poucos profissionais, é muita gente para pouco dinheiro, é muita gente para poucos especialistas. Tá? E aí falta insumos, aí falta estrutura, aí falta alojamento. Então, o sistema em si é bom, mas precisa de estrutura para atender todo mundo. E aqui, quando você pergunta que se o número de depressão ele é crescente, nós não estamos percebendo que é crescente a contratação de profissionais, que é crescente o aumento dos CAPs, que é crescente os atendimentos psicológicos necessários. Esse não é crescente, infelizmente. É? Mas o bacana é que nós temos aí muitos profissionais com ótima qualificação, independente de ser do sistema único ou de ser particular. Eu acho que o Brasil ele tem uma rede de profissionais dentro da área da psicologia de excelência, e realiza um trabalho de excelência também. E aquilo que eu sempre falo, Glória, nós precisamos buscar ajuda e não permitir com que as nossas enfermidades psicológicas ela ganhem uma dimensão muito maior e que aquilo nos gere dor e constrangimento e debilitação humana para que a gente possa tentar reagir. A gente ao fim das consequências aí para a gente pedir ajuda. Vamos buscar ajuda e vamos fazer terapia e vamos no psicólogo, no psiquiatra e vamos buscar aí esse auxílio dos psicanalistas. São profissionais que estão aí para nos atender da melhor forma possível. O que nós não precisamos é viver uma dependência eterna de medicamentos. Tá? Às vezes é necessário, mas tem que ser por um período de tratamento e não uma dependência para o resto da vida, entendendo, partindo do princípio de que todo ser humano ele nasceu para ser feliz, essa é a nossa objetividade de vida. Ok? Um abraço para você, Glória, de São Sebastião do Paraíso, Jaqueline Pimenta também comigo aí, um abraço para você, Jaqueline. A Micaela, da cidade de Campinas, estado de São Paulo, está junto conosco, um abraço para você, Micaela, e obrigado por estar participando. Ela envia a seguinte pergunta: como lidar com as críticas por não ser ou pensar como a maioria das pessoas? Micaela, minha linda, presta atenção no que eu tenho para te falar. Se nós vivermos de pensamentos ou reflexões diante daquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito, se nós vivermos a partir da rotulação social que nós recebemos, se nós vivermos a partir do conceito estrutural, dimensional ou reflexivo das pessoas, nós simplesmente não vivemos. Entenda uma coisa, Micaela, de quem é a vida? Não é sua? A partir do momento em que você compõe a sua vida, a sua história, você tem os seus sonhos, seus desejos, você tem o seu estilo, você tem a sua forma de pensar, falar, agir, e você reflete tudo isso social. Somos seres sociais que vivem em comunidade, que vivem em sociedade. E aceitar as pessoas como as pessoas pensam e são é um princípio básico do respeito social. Então, a roupa que você compõe ou que você coloca, a maquiagem que você usa, o estilo de cabelo que você tem, isso não define quem é você. Isso demonstra parte do seu gosto, isso demonstra parte do seu comportamento, isso demonstra parte das suas preferências, mas isso não define quem é você, Micaela.
Se você vive em uma sociedade na qual você não pode posicionar as suas ideias, os seus pensamentos, a sua forma de ver, de pensar, você tem que começar a questionar que sociedade é essa. Não é verdade? Então, nós vivemos em um país aonde nós temos a liberdade. A liberdade nos é assistida. É só a liberdade de ir e vir? Não, esse é um dos princípios da liberdade. Mas a liberdade de nós assumirmos quem nós somos. Aí não importa a sua ideologia sexual, não importa a sua ideologia religiosa, não importa a sua ideologia política. O que importa é a base constitucional do respeito. Porque se nós tivermos a base social do respeito, aí tudo funciona bem. Então, se você começar a analisar a sua vida, Micaela, a partir de princípios ou conceitos de pessoas, do que dizem, falam a respeito de você, você vai começar a viver a sua vida quando? Não é verdade? Entende o que eu estou falando? Então, aqui você não diz quantos anos você tem, mas eu acredito ser adulta. E se você é adulta, você se torna responsável por você mesmo. Tá bom? Então, pense dessa forma. Você é dona do seu destino, dona das suas responsabilidades também. Então, vai ser feliz, minha amiga. Para de tentar viver aquilo que as pessoas querem que você viva. Vá viver os seus sonhos e vai ser feliz. Tudo, claro, com responsabilidade. Beijo no seu coração, Micaela de Campinas. Participe mais vezes conosco também. Partindo para a última pergunta, porque o nosso tempo está quase estourando aqui também. O Johnny, de Monte Santo de Minas. Alô, Johnny, um abraço para você, viu? Um abraço para todos aí de Monte Santo de Minas. Ele está dizendo, fale um pouquinho sobre a síndrome de Dom Juan. A síndrome de Dom Juan, Johnny, vamos pegar um indivíduo, tá? Que ele, em um determinado momento da vida, ele assume uma postura de ser um conquistador social, né? Ele não quer assumir compromisso com mulheres, ele não quer assumir uma responsabilidade, ele desenvolve dentro de si simplesmente o instinto da conquista. A conquista gera nele um prazer. E isso é perigoso porque pode se tornar uma patologia. Então, ele desenvolve em si simplesmente o prazer da conquista. Isso no homem é chamado da síndrome de Dom Juan, na mulher é chamado de síndrome do Afrodite, da Afrodite. Então é para os dois lados, é o Dom Juan e a Afrodite. Na onde você tem a necessidade simplesmente do ato da conquista. A pessoa se torna um troféu. Entende, Johnny? Então, a pessoa vai fazer qualquer coisa para ter aquela outra, mas ela não está preocupada em viver uma vida com a outra pessoa, ela não está preocupada com os sentimentos da outra pessoa, é simplesmente um troféu. A pessoa se torna um troféu, um objeto a ser conquistado, um objeto a ser adquirido, a ser alcançado de alguma forma. E é muito triste isso, né? Se você pensar que nós temos aí inúmeras pessoas na sociedade que tem essa síndrome, ou vive essa síndrome, e que precisa de tratamento, tá? Precisa de tratamento, precisa de acompanhamento psicológico, precisa fazer terapia, precisa livrar-se disso, porque isso cria um desgaste muito grande em ambos os lados. Isso é um vazio interno gigantesco que a pessoa tem, e uma patologia também. Ok, Johnny? Então, a síndrome de Dom Juan para os homens e a síndrome de Afrodite para as mulheres, que é esse desejo da conquista, mas simplesmente pelo fato ou ato de conquistar a outra pessoa, nada mais do que isso. Um abraço para Josane, podóloga, pessoa linda, maravilhosa, está aí junto conosco, e também para Max Stories, de São Sebastião do Paraíso. Abraço para vocês. Abraço para Kênia Borborema também. Beijo no seu coração, Kênia. E um abraço para todos que participaram dessa live junto comigo. Nós já estamos chegando ao finalzinho. Nós tivemos muitas perguntas respondidas hoje. Muita gente que participou.
Ah, essa nossa live ela vai ficar disponível aí nas redes sociais, vai ficar circulando aí tem muita gente que pega, compartilha, manda para o outro e faz esse trabalho bacana aí. Vai estar disponível também lá no YouTube, no canal Hora de Filosofar, tá? Então, obrigado pela participação de todos, obrigado a todos que estiveram presentes ao vivo, obrigado a todos que enviaram as suas perguntas, tá? Durante a nossa live e antes também. E todas as semanas nós estamos aqui falando sobre o comportamento humano, falando sobre vida, sobre relacionamento, sobre reflexões, num ponto de vista psicológico. Tá? Eu sou o Anderson Clayton, professor e psicanalista clínico também. E é um prazer sempre atender você, atendendo aí também de uma forma social as pessoas. Os meus contatos estão aí nas redes sociais e seria um prazer te ouvir a sua história e tentar te ajudar de alguma forma também. Que você possa ter um final de semana maravilhoso, uma noite maravilhosa, muita paz, muita luz. E o objetivo da vida sempre é sermos felizes e buscarmos essa felicidade. Tá? Eu não consigo acreditar que Deus nos criou e nós estamos aqui na humanidade simplesmente de passagem, sem deixar nenhum legado e sem trazer dentro de nós a certeza de que estamos, pelo menos, na busca certa, no caminho certo, objetivando, né, a felicidade sempre. Tá bom? Eu parto desse princípio e acredito que é por aí que nós consigamos ter uma vida melhor dia após dia, independente das dores que nós trazemos e das dificuldades também. E essas nós vamos superando, vamos buscando ajuda e vamos caminhando sempre. Um abraço no seu coração, fiquem com Deus e uma ótima noite a todos.